lá no programa Terceiro Setor de hoje. Eu recebo o Antônio Carlos Veiga, ele que é empreendedor social, Marcelo Mickley, aluno de Ciências Sociais da USP, e também Roque Firmino, que é professor do projeto Adote um Cidadão, projeto que há mais de 20 anos vem trabalhando com a inclusão de idosos, pessoas com deficiência e também jovens em situação de vulnerabilidade social. Muito obrigada pela presença sua, Dom, Marcelo, Roque, muito obrigada a vocês por estarem aqui. Obrigada. Dom, muito obrigada. Dom, queria que você começasse falando pra gente como que surgiu a ideia do Adote um Cidadão, porque no começo, na verdade, você era um empreendedor, né, um empresário, na verdade, um comerciante, e de repente você virou um empreendedor social, que também ainda hoje é um conceito novo, né? Sim. Ontem mesmo a gente comemorou já 20 anos do Adote Cidadão, né? E parece que realmente é um momento que passou muito rápido em minha vida, 20 anos. E realmente o empreendedorismo social é um negócio que é pouco entendido hoje, né? E quando eu comecei, muito menos ainda, porque eu mesmo não sabia o que era. Porque eu era um empresário que, como uma grande maioria, só pensava em ganhar dinheiro, né? Meu objetivo era fazer negócios, ainda mais como filho de português, para obter lucro, né? Então, em 99 eu tinha 6 escolas de informática, né? E aí eu comecei em algum momento da minha vida que eu tinha 40 funcionários, não saber o que estava acontecendo mais na minha própria vida, porque eu só trabalhava, minha vida sempre foi só trabalhar, né? Porque esse foi a minha escola, né? Meus pais, quando vieram para o Brasil, o objetivo deles era conquistar um novo mundo, e foi o trabalho que eles me ensinaram. E aí, eu tendo escola de informática, em algum momento eu quis fazer uma mudança. Então eu vi uma revista Exame, que estava escrito lá, o Evangelho segundo Peter Drucker, onde era você não ter mais funcionários, mas sim parceiros de negócio. Então aí eu quis montar uma empresa júnior, uma escola de inglês, e chamei alguns universitários. E um desses universitários tinha feito o censo de deficientes em São Bernardo do Campo. E aí ele quis dar uma bolsa de estudo para um deficiente dentro da escola, né? E eu falei, não, deficiente aqui não, porque deficiente vai ficar aí caindo e babando aqui. O que a gente tem que fazer é pensar em lucro, a gente tem que ter alunos aqui na escola, e não deficientes atrapalhando a gente. Aí me chamaram, me explicaram que não era bem assim, que existia uma lei de cotas, e os deficientes precisam arrumar trabalho, e eles não tinham qualificação para esse trabalho. E aí eu chamei esses universitários, a gente começou doando 10 bolsas para deficientes, e aí fui me apaixonando, e se passaram 20 anos, e eu aprendi muito nesses 20 anos. Agora, como que foi para você mesmo ressignificar esse conceito de que pessoas com deficiência mais atrapalham, né, como você colocou, e de repente ver que não é nada disso, que são pessoas como todas as outras pessoas, somos e todos até mais iguais. Especiais, né? Somos todos iguais, somos todos especiais. Isso eu aprendi rapidamente, né? Logo depois, isso foi em agosto, né, de 99, já em janeiro de 2000 eu já tinha mudado totalmente o meu conceito. Eu já me tornei uma pessoa que estava ali já empurrando uma cadeira de um deficiente para participar de um workshop, um seminário, que existe um grande seminário em São Bernardo do Campo, onde já estava falando sobre terceiro setor, já estava falando sobre responsabilidade social, já estava vendo que o deficiente realmente ele pode fazer a diferença. E aí isso foi rápido, eu fui me apaixonando pelo terceiro setor, pela inclusão, por todos sermos iguais. Então foi rápido isso. Agora, Dom, ser um empreendedor social, né? O que significa ser um empreendedor social? Ainda mais como você, especificamente, que é um empreendedor que não visa e não tem, e também gostaria depois que você colocasse para a gente qual é a sua visão sobre isenções fiscais, né, que as empresas têm justamente por entrar nessa questão de cotas, também sem apoio governamental, algum, né? Nesses 20 anos, esse é um grande orgulho para nós, né? Nós nunca tivemos e nunca quisemos o apoio de nenhum investimento governamental e nem de abatimento de imposto de renda, né? Porque eu acho que isso não é doação, né? Porque o trabalho que nós realizamos lá de inclusão, quem deveria fazer é o governo.
né? E eu não acho justo o governo pagar para outro projeto fazer o que deveria ser feito. E esse negócio de batimento de imposto de renda, né, ou incentivo fiscal é a mesma coisa. O dinheiro que o empresário deveria dar de imposto, ele acaba colocando em uma ONG ou em algum outro instituto. E nós não aceitamos esse tipo de investimento. Então eu vim nesses 20 anos, durante 17 anos eu e um amigo, o Maurício, o Genaro, e agora mais 3 amigos fazendo esse trabalho de inclusão. Com relação à inclusão, né, foi o que começou a me colocar nesses 20 anos, tem o negócio da lei de cotas, que é a mesma coisa também, né? O deficiente ele não tem que ser incluído dentro de uma empresa ou dentro de uma escola por piedade, mas sim porque ele tem que entrar na empresa para dar lucro. Ele é um profissional que dá lucro. E o deficiente é um excelente profissional, porque ele muitas vezes é muito mais eficiente que um trabalhador supostamente normal, porque ele tem amor pelaquilo, né? Então isso eu fui vendo rapidamente, fui aprendendo rapidamente. E foi isso que foi acontecendo. Agora, hoje o ADOT ele trabalha não só com pessoas com deficiência, mas também com idosos e também com jovens. Sim. Como que isso foi sendo agregado ao longo do tempo no ADOT e quais são os cursos, ou seja, quais são as atividades que o ADOT Cidadão hoje ele realiza com essas, né, com esses 3 focos? Sim. Então, assim, o deficiente começou da seguinte forma. O primeiro passo, em 99, 2000, era para o deficiente para o mercado de trabalho, né? Por causa da lei de cotas. Então, assim, a gente pegou, tinha um grande número de deficientes, né? Porque um cadeirante não tem dificuldade nenhuma, ele pode trabalhar em muitos setores dentro de uma empresa. Chegou lá uma vez um aluno que ele não tinha os braços, mas ele digitava muito bem com os pés, né? Então, isso a gente começou a ter um trabalho muito forte, onde até o próprio Ministério do Trabalho, a gente fez uma parceria muito grande de qualificação. Depois a gente passou para deficientes mentais, né? Porque também é um público muito grande, né? Só que também não tem um apoio da seguinte forma, nessa parte inclusiva, de você trabalhar com eles pedagogicamente. Eles ficam, quando vão para uma escola, é uma situação que lá no ADOT a gente acaba trabalhando individualmente com os deficientes. Não é uma sala de aula, mas o curso é dado individualmente. Então a gente trabalhou muito fortemente com deficientes mentais. Depois a gente passou para deficientes auditivos e por último, desde 2005, com o professor Roque com deficientes visuais. Os idosos, já em 99, a gente já começou também a dar bolsa para eles, porque também é um público que fica um pouco à margem da sociedade. E hoje a pessoa com 60, 70, 80 anos está cheia de vida, né? E ele aprendeu a utilizar um celular, aprendeu a utilizar a internet, a ter um Facebook, ter um WhatsApp, faz uma diferença muito grande. Então a gente faz um trabalho muito legal com eles também. E nos últimos 3 anos eu comecei a fazer um trabalho com jovens de baixa renda, né? Que também estão excluídos, porque hoje há o pessoal fala que não há emprego. Realmente não há emprego, há trabalho, né? E esse jovem não tem nenhuma qualificação. Então hoje, o deficiente meu de 99, que a gente falava, hoje é o jovem, porque ele está muito perdido. Hoje o deficiente tem muito mais entusiasmo do que qualquer jovem. Então assim, lá a gente tem cursos para o primeiro emprego, que é caixa do supermercado, atendente de farmácia, hotelaria, telemarketing. Então a gente dá muitos cursos profissionalizantes que levam eles a procurar a primeira oportunidade. Quantas pessoas, Dom, ao longo desses 20 anos já foram beneficiadas pelo ADOT? A gente tem lá um número de 5.000 pessoas que a gente já beneficiou nesses últimos 20 anos. E foi um número bem grande. E tem bastante case de sucesso, né? Que nem um que tem aí o ano passado, que muito interessante, foi um jovem que chegou lá vendendo trufa, começou a fazer um curso de logística, arrumou uma vaga na Leroy Merlin. Quando ele terminou o segundo curso de logística, já teve um emprego garantido. A gente tem deficientes hoje, que é chefe do Bradesco, da área de investimento, deficiente visual. A gente tem muitos cases de resultados de sucesso. Tudo gratuito, todos os cursos... Tudo gratuito, né? A pergunta que você também fez lá há pouco tempo, nós nunca cobramos nada. Todo investimento nosso sempre foi investimento pessoal. Nunca tivemos nenhum tipo de investimento que não seja nosso. Agora, como que o Roque e o Marcelo,
entraram nessa história, como eles tiveram, como foi o contato deles com a Adote o Cidadão? O Roque foi mais uma pessoa de oportunidade, né? Que eu estava passando na rua e tinha um amigo deficiente visual. Eu estava abrindo uma unidade nova do Adote ali em São Bernardo. E aí eu parei, estava lá um amigo meu deficiente visual no ponto, falei, vou abrir um espaço aqui só do Adote. Você não quer dar aula lá para os deficientes, ou levar alguns deficientes para a gente... Aí ele falou, tá bom, eu vou lá aparecer. Só que ele não apareceu. Quem apareceu foi o Roque que estava lá junto, né? Aí o Roque começou lá com a ideia dele, que é o projeto dele mesmo, de deficientes visuais, que é um projeto de sucesso que a gente tem lá, né? A maior alegria nossa hoje são os deficientes visuais, porque o que a gente faz lá, a gente tem alunos que vêm de Osasco, em São Bernardo, aprender a utilizar um celular touch. E o Roque transformou muitas vidas mesmo. E o Marcelo, para mim, assim, é uma dessas vidas, né? Que chegou lá com 13 anos, né? Ele e a mãe dele, a Sônia, e o Roque falou, você quer aprender? Senta aí no computador, se não quiser aprender, eu vou te jogar daqui da janela. Aí o Marcelo foi aprendendo e hoje é um garoto cheio de vida, cheio de esperança, é um exemplo de deficiência, né? Tá na USP, então assim, para nós é um grande... Só o Marcelo já quer dizer que o Adote deu certo, né? Para nós já é uma grande alegria. Agora, Roque, conta pra gente como é esse seu trabalho hoje junto com a Adote. O meu trabalho é simples, porque eu passei em certos cursos e vi a dificuldade. Então, o que eu passo para eles é coisa simples, mas para eles são de grande valia. Porque o Marcelo chegou lá porque ele estava com 13 anos em muitas instituições aí, só com 16 anos, que podia recrutar ele como aluno. Eu falei, não, eu acho que não, porque eu dei aula para um de 8, eu posso dar aula para um de 13. Mas é aquilo, sem bagunça. E ele foi muito efetivo comigo e me deu muita alegria. Tanto ele como o Del, que hoje trabalha na Bradesco, é jornalista. O Josias, que hoje ele é filósofo. E muitos outros que não sabiam nada. Eu consegui abrir a internet para ele, um novo mundo, a informática. Eles começaram, através do Skype, a conversar com pessoas de Portugal, Espanha, de outros estados. Para eles foi muito bom. E para mim também, que até hoje eu dou suporte para eles. 10, 11 horas da noite, 4 horas da manhã, estão me ligando, pedindo para mim como é que faz isso, como é que faz aquilo. Eu me sinto muito valorizado. Agora, Roque, como que você aprendeu, né? Queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história, primeiro de como foi essa perda de visão sua e depois como foi esse seu contato, como você aprendeu a mexer no computador, a mexer no smartphone, tablet, ao ponto de poder replicar isso para outras pessoas. Olha, a minha situação foi a seguinte, eu trabalhava numa firma extrusora de alumínio. E eu era fundidor. Eu fundia tarugos de alumínio de 27 quilos. E um dia estava fundindo sem proteção. Porque é aquela coisa, nunca vai acontecer comigo. Mas aconteceu. Eram 6 horas mais ou menos da tarde, estava fazendo hora extra, eu enxergava. Quando foi mais ou menos 6 horas e 2 minutos, eu não vi mais nada. Ainda bem que queimou só meus olhos. Porque se pega os 27 quilos de alumínio no meu rosto, além de cego, eu estaria feio. Mas depois eu fui aprendendo para acostumar a ser cego, demorou muito. Fiquei uns 10 anos pensando no que eu ia fazer. Aí eu procurei, achei cursos de braille,
fui evoluindo, fui procurando, até achei esse curso na Mercedes. Aí eu fiquei um mês lá, falei, eu posso passar isso para os outros. Eu tinha medo de computador. Mas aí eu falei, não é um bicho de 7 cabeças. Até hoje eu falo para os meus alunos, tanto os jovens como os adultos, se eu faço, vocês também fazem. Vocês não são diferentes de mim. Tudo que eu faço, vocês fazem. E estou aí, gosto do que faço e vou procurar fazer muito mais. Marcelo, como foi aprender, ser aluno do rock? Como você conheceu o Adote? Então, a gente já conhecia de ouvir falar, porque lá em São Bernardo tem o centro de apoio. Existe até hoje, né? Por mais que hoje em dia está bem diminuto, mas ele existe ainda. Mas eu peguei os anos áureos ainda, né? Que era da prefeitura. E lá eu aprendi braille, enfim, a me locomover, né? Com a bengala. E eu já conheci o rock de ouvir falar, né? Porque, enfim, afinal de contas, a gente sempre acaba se trombando em algum lugar, né? Pessoas com deficiência sempre acabam se trombando, encontrando em algum lugar, né? Ouvindo falar. Aí eu conheci ele de ouvir falar, mas eu não sabia que existia. Depois eu fiquei sabendo da existência do projeto, mas foi passando o tempo até que chegou uma época que se tornou insuportável, assim, que o computador meio que era uma necessidade, que na escola eu virava tudo com braille, né? Dava para dar um jeito. Só que eu escrevia tudo em braille e minha mãe tinha que transcrever depois, né, escrever em cima, enfim, a lápis do que eu tinha escrito, para os professores poderem ler minhas provas, poderem ler minhas atividades, tudo. E aí eu descobri que o Estado fornecia o computador, né, fornecia o notebook para eu usar na escola. Eu falei, bom, tá, mas para eu usar ele, primeiro eu preciso aprender a usar ele, né? Aí acabou que o Bruno, que é integrante lá do projeto também, ele na época estudava no João Ramalho, mesma escola que eu estudei, e a mãe dele é muito amiga da minha mãe, e ela falou, vai lá, vai atrás lá, vê lá pra você, né, pra ele começar a frequentar lá. E aí eu fui, aí, né, conheci o rock, comecei a ter aula primeiro com o DOSVox, né, que é o programa leitor de tela que eu particularmente mais uso. Ele foi desenvolvido aqui na UFRJ, né? Ele é software brasileiro, ele é um software gratuito, né? Ele é aberto, tanto que, enfim, para quem conhece linguagem de programação pode adicionar novas funções a ele, né? Ele é um software totalmente gratuito e aberto. E ele, enfim, dá para utilizar ele para fazer as principais funções do computador, né? Então, até hoje eu uso ele muito para o e-mail, para escrever texto e para ler, né? Que eu leio muito atualmente. Então, assim, sem o computador eu não sei o que eu faria da minha vida. Já que o computador é difícil ter acesso a muitos textos, né? Porque, enfim, agora que eu estou na faculdade, a gente recebe uma parte dos textos, né, digitalizados, só que eles estão escaneados. E quando isso é assim, o computador não reconhece como texto, né? Ele reconhece como imagem. Ele só reconhece como texto aqueles PDFs que são PDFs de verdade, que dá para selecionar, que dá para procurar a palavra. Agora, o que são escaneados, ele realmente não reconhece. Então tem que fazer um tratamento no texto antes para poder, enfim, para o computador poder ler. Mas eu uso ele até hoje para isso, só que para outras coisas ele já não é tão prático, né? Então, para internet, então eu tive contato com outros programas também, o JAWS, o NVDA, que é o que eu uso até hoje, que também é um software livre, mas ele não é brasileiro, né? Ele é internacional, mas tem todas as línguas para ele é bem legal. E aí eu fui tendo contato com isso, né? Eu fiquei uns quase 2 anos fazendo informática, depois eu acabei, enfim, né, a vida vai se tornando corrida, acabei distanciando um pouco, mas eu sempre continuei participando dos eventos, do Adote. Nós já fizemos vários eventos, que acho que o Veiga vai comentar depois, alguns passeios que a gente fez, mas eu já participei do surf, já participei já vamos velejar, já participamos de vários eventos, assim, né? Então, sempre procuro manter essa participação, né? É bom ter esse contato sempre. E também, às vezes, outro dia eu tinha que ler um texto em espanhol, eu falei, bom, deixa eu experimentar com o computador como é que faz. Só que eu não sabia como é que mudava o idioma do NVDA. Eu liguei pro Rock, perguntar pra ele como é que fazia. Aí esse contato eu sempre mantenho, né? Sempre busco manter, porque é importante, né?
Agora, Roque, como que é a sua atualização hoje? Porque a internet cada vez mais ela exige atualização. E acredito que essa criação de novos softwares também, para pessoas que com deficiência visual, também deve ser uma coisa infinita, né, Roque? Por exemplo, o computador já está ficando para trás. O pessoal está usando mais o celular. Por incrível que pareça, o celular tem muita competência. Tem muita coisa que eles podem fazer no celular. Tudo que você faz no celular, o deficiente também faz. E agora saiu isso que o Marcelo está correndo atrás, que é um óculos, que ele lê para o deficiente visual. É um óculos de Israel, muito bom. Conheci um rapaz que usa, diz que é muito bom. E vai evoluindo, e eu estou correndo atrás. Estudo de noite, fico mexendo no computador, procurando programas para eles. Alguma dúvida que eu não sei, eu falo para eles, daqui a pouco eu respondo. Eu procuro para eles e devolvo. E com os idosos, Roque? Porque você também dá essa aula legal. De inclusão digital também para os idosos. Para os idosos, idosos deficientes visuais. É muito legal. Se você vê a euforia deles, a alegria deles, quando eles conseguem mandar uma mensagem, é tudo gratificante. Que eles conseguem se comunicar com a família sem precisar da família. Todos eles vão lá com o seu celular, a gente já coloca o talkback, que é a fala, a gente vai ensinando eles. É muito legal. Eles ficam muito eufóricos, muito alegres. Então, para mim, isso aí já ganhei o dia, a noite, o ano. É muito bom. Agora, Dom, você imaginava que de 6 lojas, 6 escolas de informática ia virar isso tudo? Não, ele tá falando, eu fico dando risada porque assim... É impressionante para mim mesmo, assim, né? Você vê... Não é história de sucesso, não é essa história mesmo, assim, o deficiente está lá, aí de lá do projeto, o deficiente visual, ele pede um Uber no próprio celular dele, assim, eu falei, mas como pode, né, assim, como ele usa o Facebook, né, como o WhatsApp, eu fico vendo a aula mesmo, às vezes eu mesmo penso, será que realmente eles são cegos, né? Esses idosos mesmo, que a gente fala assim, mas também estão cegos muitas vezes, porque eles têm o celular lá há 3 anos, eles não sabem nem mexer realmente. Aí ele vai lá na aula do Roque lá e começam a utilizar aquilo, assim. É um mundo que não tem fim, né? Esse certo celular, ele deu uma amplitude de vida para os deficientes enorme. A gente tem uma senhora que ele fala, a Aldenora, por exemplo, uma deficiente visual. Ela já deve ter morrido umas 3 vezes, né, com os problemas de pâncreas, de saúde, de diabetes, não sei lá. Ela entrou na escola e pelo YouTube, ela vai na aula, na escola normal e tira notas boas. Eu falei, mas como? Não, o professor fala na aula, eu vou em casa, assisto o YouTube daquela aula e vou lá e faço a aula. Sabe, assim, é impressionante, né? Assim, quando a gente começou, por isso que eu falo, quando eu comecei lá falando das cotas, as cotas não servem para nada. O que as pessoas querem é vida, né? O que uma pessoa quer, ela não quer um trabalho, ela quer viver, ela não quer ir numa escola, ela quer viver, né? Ela não quer surfar, ela quer viver. E é isso que o ADOT vem fazendo, né? O que a gente pensou depois de alguns anos, isso foi logo no começo, depois de 3 anos, eu falei, não tenho que saber de cotas, eu tenho que fazer alguma forma que eu dê algumas chances dele poder viver melhor. E é isso que a gente vem conquistando, né? O Marcelo hoje ele vive muito melhor, o Roque, ele tem 70 anos. Todo dia, quando o pessoal fala lá, ligo às 4 da manhã, às 11 horas, o Marcelo acabou de falar que eu nem sabia disso, que ele, para mudar um idioma, é vida para o Roque também, porque há 15 anos atrás ele estava realmente também parado, né? E ajudar o próximo, isso faz a pessoa viver. Sem dúvida.
Nós vamos para um rápido intervalinho. Programa Terceiro Setor volta dentro de instantes, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Terceiro Setor e hoje a gente está num bate-papo muito especial com Dom Veiga, Marcelo Mickley e também o nosso querido amigo Roque Fermino, todos eles que integram a ONG chamada Adote um Cidadão, completou 20 anos ontem, por sinal, foi sim. Né? Agora recentemente. Agora, Marcelo, gostaria de voltar conversando com você. Para você contar, hoje você está em que ano? Você cursa Ciências Sociais na USP. Está em qual ano? Terceiro. Quer dizer, já está quase no final. Como nosso curso é por créditos, né? Então, quando eu terminar de cumprir os créditos, eu me formo. A gente não tem meio que uma grade fechada para, né, produzir tantos anos, porque tem licenciatura ainda, vai dar um pouquinho. Mas já estou mais ou menos na metade do curso, assim. Já fiz uma grande parte das matérias, pelo menos as matérias obrigatórias, as principais que precisava fazer, eu já cumpri. E, Marcelo, como que as aulas do Roque e como que conhecer o Adote possibilitou com que hoje você esteja cursando essa faculdade? Olha, é assim, é uma coisa que normalmente é muito comum, sei lá, as pessoas falam, principalmente quem está de fora, né? Porque a questão é você se aceitar. É lógico, eu acredito que se aceitar é muito importante, porque justamente isso a gente tem que passar por esse processo para poder pensar outras coisas. Só que assim, é muito fácil falar para quem tá de fora, sendo que o mundo inteiro tá o tempo todo te lembrando, tipo, tudo bem você tá aqui, mas se você não tivesse, facilitaria a nossa vida, né? Então, assim, as barreiras, elas existem. Elas estão sempre colocadas ali, tipo, sei lá, eu sempre tive problema na escola com mapas, nunca tive muitos acessos, e nas provas do vestibular tem mapa, você tem que saber ler mapa, né? Assim, eu tive algum apoio no centro de apoio e tudo, mas sempre com aquela coisa, sempre foi um problema. Sei lá, muitas partes da trigonometria, né? Minha professora chegou uma vez aí lá em casa para me explicar certas coisas, assim, e são coisas que são cobradas na prova, vão estar jogadas lá, não importa se você conseguiu ter na escola ou não, sabe? Isso, de certa forma, acaba se criando barreira. Tem muitas outras. Por exemplo, já me aconteceu o caso uma vez, lógico, é exceção. A maioria das pessoas tentam com o que tem, né, ajudar com o que tem, né? Mas já me aconteceu uma vez de uma pessoa dizer para mim na universidade que é o aluno que se adaptar à universidade, não o contrário. Aí eu parei para pensar, eu falei, caramba, só que assim, nenhum dos meus colegas tiveram que se adaptar à universidade, sabe? O mundo foi feito sob medida para um tipo de pessoa específico, né? Eles não tiveram que se adaptar a isso. Eles já chegaram, né, com o mundo já foi feito sob medida para um certo tipo de pessoa específico, sabe? Assim, só a questão é que, de certa forma, eu não me encaixo nesse grupo, né? Sei lá, nós temos uma biblioteca com 700 mil livros, só que eu não posso ler eles. Eu quero que o óculos que o Roque estava falando vai me possibilitar, sei lá, como uma pessoa normal, pegar um livro na biblioteca e ler, sabe? Uma coisa muito simples, né? Que sempre foi um problema na minha vida, essa leitura. Então, assim, acho que pra gente conseguir superar determinadas barreiras, a gente precisa, enfim, é aquela coisa, você tem que pensar, bom, eu tô aqui, eu pretendo chegar ali. O que eu tenho de barreira no caminho e como que eu posso fazer para superá-las, né? Assim, então, eu acredito que a informática me ajudou muito, né? Que é a questão, principalmente dos textos. Eu gosto muito de ler, além do que eu tenho que ler na faculdade tem muita leitura, ainda eu gosto muito de ler, né? Uma coisa que eu realmente gosto, meu maior passatempo, assim. Gosto muito de literatura, gosto muito de filosofia, gosto muito de história, então eu gosto muito de ler. E isso foi uma possibilidade que eu tive para ter contato com muita coisa que, nossa, sem um computador eu jamais teria. Hoje, sei lá, tem alguma dúvida de, sei lá, alguma coisa que eu não lembro, eu procurar no Google, sabe? Dar uma googada lá e pegar o que eu preciso. E assim, com certeza, sem o projeto eu não teria tido contato com isso. São coisas aparentemente simples, né? Que, assim, normalmente, sei lá, a criança vai aprender em casa, vai ver, sei lá, em casa como é que se faz e vai vendo. Só que meu pai não sabia como me explicar como fazer pelo modo do programa, né? Pelo leitor de tela. Ele nunca aprendeu isso, né? Então eu tive que achar algum lugar que me ensinasse. Foi no projeto que
que eu pude ter essa oportunidade. E facilita, tanto nos estudos quanto nisso que eu falei. Eu gosto de ler no meu dia a dia, né? Assim, sei lá, eu coleciono livros digitalizados, né, PDFs, assim, né, PDFs mesmo, que dá para ler no meu computador. Eu tenho uma biblioteca de uns 1.200 livros, e dos quais eu devo ter lido uns 400, mais ou menos. Então, assim, aí eu tenho eles lá e posso pegar e ler, sabe? Simplesmente. O que para muitas pessoas é um ato simples, para a gente não é necessariamente para todos. Então, isso foi uma das grandes coisas. Ou, sei lá, mandar um e-mail para alguém, também foi o Rock que me ensinou. Infinitas outras coisas, sei lá, escrever um trabalho, né? Precisa escrever um trabalho. Tudo isso eu aprendi lá. Foi lá que eu aprendi, que às vezes é difícil você ter acesso a um lugar que tem esse curso, né? Eu tinha tentado antes já, só que os lugares, sei lá, que não são, né, não tem alguém que conheça isso, não necessariamente vão querer ir atrás, né? Muitas vezes vão ficar te enrolando, né? Te levando, como já aconteceu comigo. E agora, com um projeto, né, o Rock conhece muito de computador, ajuda bastante, então pode dar essa possibilidade da gente ter ferramentas para conseguir superar, né, esses desafios. É lógico que o problema, como aquela coisa, né, o professor que eu conheço, ele é professor da Unicamp, o professor André Kaisel, ele é formado em Ciências Sociais da USP também, ele também é cego, e ele sempre ele me disse, né, se você precisar de alguma ajuda para a gente conseguir superar as barreiras do mundo, que esse sim é deficiente, né? Não nós. Então, é lógico, a gente tem que achar esses caminhos também, mas sempre pensando de que, na verdade, sabe, essa que é a questão que eu falei antes. O mundo foi feito sob medida para um tipo de pessoa, sabe? Tudo aquilo foi feito para um tipo de pessoa. A universidade é montada para atender um determinado público, sabe? E quando vai chegar um público diferente, né, terão alguns choques. Então a gente tem que achar o nosso caminho para superar, mas também sempre pensando nisso, né? Que às vezes a gente simplesmente quer o direito de ser uma pessoa normal, sabe? De agir normalmente, sei lá, pegar um ônibus, não ter sei lá, um problema também. Já me aconteceu de pedir para uma pessoa me avisar quando chegasse meu ônibus, a pessoa foi embora e me esqueceu. E eu fiquei esperando a pessoa me avisar quando passasse meu ônibus, né? Então, assim, às vezes a gente simplesmente quer o direito de, sabe, ser mais uma pessoa, poder fazer as coisas como né, enfim. E então, sempre pensando nesse detalhe, de que a questão não é com a gente, né? O mundo que é estruturado de certa forma que exclui, né? Então, e pensar formas de como mudar isso, né? Eu atualmente estou fazendo um trabalho de pesquisa na faculdade, eu trabalho com a minha professora, e nós estamos no trabalho de pesquisa em sociologia urbana, e uma das linhas do nosso trabalho, nós fazemos entrevistas com pesquisadores que trabalham com o urbano, né? A gente faz entrevistas mesmo, para eles falarem sobre o trabalho deles, sobre o que eles descobriram, e tudo isso a gente faz podcasts. Inclusive, quem quiser seguir a nossa página, estamos no Spotify, é Urbanidades Urbandata Brasil. E uma das últimas entrevistas que nós fizemos foi com um pesquisador que ele pesquisa justamente a questão da acessibilidade. Né? E ele trabalhou, já fez pesquisa em vários lugares do mundo, ele fez pesquisa em Málaga, né, em Madrid, e ele é brasileiro, ele é da Federal Fluminense, se não me engano, e eu lembro que ele disse uma coisa que nem eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele falou, né, sei lá, você tem nem todo lugar que é acessível, ele é inclusivo. Né? Porque ele falou, por exemplo, sei lá, você tem um shopping, você tem um elevador, beleza, acessibilidade, só que o elevador você tem que dar a volta no lugar, aí a família vai pela escada rolante, no elevador não cabe todo mundo, aí você coloca o cadeirante e depois você sobe lá para encontrar com ele de novo. Ele falou, né, é inclusivo, é a pessoa poder fazer a mesma coisa que as outras junto com as outras, né? Assim, ele falou, o lugar até é acessível, né, mas não necessariamente ele é inclusivo. Então, era uma coisa que nem eu nunca tinha parado para pensar nisso. E então, né, ter essa perspectiva de outras pessoas. Ele falou que conheceu muitas cidades na Europa que tiveram um certo processo de acessibilidade, né, no pós-guerra, porque tem muitas pessoas que, enfim, vieram com, né, muitos sobreviventes de guerra que tiveram, enfim, problemas físicos depois, né, muitos problemas, então as cidades tiveram que se adaptar, o que, de certa forma, né, então elas estão, de certa forma, à frente de nós. Não são todas as cidades que são acessíveis, nem são completamente, né?
Que é que nem ele falou, não tem como você medir, tal cidade é mais acessível, tal cidade é menos, porque, enfim, né, existem vários tipos de acessibilidade. Sei lá, o que eu preciso é diferente do que um deficiente auditivo precisa, do que um deficiente físico precisa, do que um deficiente mental precisa, né? Muitas vezes as pessoas vêm me consultar, o que tem que fazer para essa coisa acessível? Eu falo, gente, eu posso dizer o que eu preciso, né? Agora o que os outros precisam, os outros que têm que dizer, né? Assim, eu posso dizer o que está na lei. Eu conheço mais ou menos como é que é né, eu sei que tem o código, no Código de Engenharia Civil, tá dizendo lá como é que tem que ser os banheiros acessíveis, tá dizendo, mas agora o que a necessidade mesmo, sabe, eu posso dizer a minha necessidade, eu não conheço de outros, eu conheço, enfim, porque eu leio, pelo que eu converso com as pessoas, mas tem que sempre dar lugar para elas falarem, né, elas explicarem o que elas precisam, como que elas se viram e, enfim, qual que é a necessidade delas, né, porque... Essa que é a questão, a definição do normal é completamente arbitrária. Essa foi uma coisa que eu aprendi na vida, né? Quer dizer, o que é o normal, o que é a regra, o que é o desvio é uma definição completamente arbitrária, sabe? Isso por um lado é ruim, mas por outro lado é bom, porque se ela é arbitrária, então dá pra ser mudada, né? É possível mudar. E assim, não é que nós vamos fazer uma mudança assim, nós vamos falar e de repente as pessoas todas vão aprender. Gente, isso é uma coisa que precisa de debate. Eu fico muito feliz de a gente estar podendo falar isso aqui agora, porque as pessoas vão falar só aquilo que elas conhecem, né? Muitas vezes eu percebo, sei lá, eu fico esperando a ajuda para atravessar a rua. Às vezes eu sinto que as pessoas têm uma dificuldade para se aproximar e perguntar se precisa de ajuda, sabe? Eu acho que talvez porque elas não sabem como fazer isso. As pessoas ficam desesperadas, mas eu não sei, qualquer coisa você me avisa. Eu fico tipo, gente, é simples, não se preocupa, sabe? Não precisa ficar com medo. Então, mas existe muito isso por causa da desinformação. Se fala muito pouco sobre, né? Por mais que hoje em dia você ainda está falando mais, você tem mais lugares para discutir isso. Até 20, 30 anos atrás, sei lá, ter uma pessoa com deficiência na família era meio que um estigma, né? Eu conheci muitos casos de pessoas que, sei lá, ficavam em casa, trancados. Então, tipo, é um debate que está vindo agora pra gente discutir isso na esfera pública mesmo, né? Mas tem que começar por algum lugar e as pessoas precisam de informação para saber como lidar, poderem se sentir mais à vontade e, sabe, se tornar uma coisa normal do cotidiano, não... algo extraordinário, assim, né? Você, sei lá, encontrar com uma pessoa com deficiência, não saber o que fazer. Tem que, cada vez mais, quando a gente for saindo, porque tem, assim, eu não lembro os dados agora de cabeça, mas sei que o número de pessoas com deficiência no Brasil, acho que 5 milhões pela última estimativa do IBGE, mais ou menos. Ou seja, é mais do que a população de muitos países, é mais do que a população do Uruguai, né? O número de pessoas com deficiência no Brasil. E por que a gente encontra tão pouco essas pessoas na rua, sabe? Existem muitas barreiras, algumas invisíveis, outras bem visíveis, né? Como é que um cadeirante vai andar na rua com as calçadas que nós temos, né? Então, nós temos algumas barreiras invisíveis e outras bem visíveis, né? Bem físicas mesmo, que inibem essas pessoas, né? Então, agora elas estão começando a vir para esse campo, né? Estão começando a ir para a universidade. Eu conheço algumas pessoas que já estão na universidade, uma coisa que seria muito difícil há uns 30, 40 anos atrás. Então... E essas pessoas estarem aqui fisicamente acaba contribuindo para esse debate, né? Porque depois que eu entrei no curso de Ciências Sociais, você começou a falar mais sobre isso, né? Então, esse trabalho é isso. Nós não vamos mudar tudo isso assim de repente, essa realidade que exclui, né? Essa realidade excludente. Mas a gente tem que começar por algum lugar, né? E acho que justamente levando informação para as pessoas, discutindo isso, né? Ajuda muito. Vai fazer as pessoas começarem a ver isso como algo normal, sabe? Como, sei lá, nós só talvez precisamos de alguma ajuda aqui, outra ali, mas é algo normal, não é algo extraordinário eu estar andando na rua, né? Então, eu acho que essa que é a nossa intenção, né? É isso que a gente se dirige no mundo, na verdade, né? Tentar transformar isso tentando normalizar isso, né? Não ser algo extraordinário, tentando normalizar a nossa presença no mundo, né? Uma aula, né, Dom? Sim. Sabe que eu estava ouvindo ele, lembrando do vídeo institucional do Adote mesmo. Quando a Sônia, a mãe dele, teve que falar... porque o Marcelo quase não falava aos 13 anos. Então, assim, essa evolução, sabe? Esse prazer de ver que realmente o mundo é para todos, né? Essa felicidade do entusiasmo dele de... Ele não falou do eu, né? Ele falou de todos, sim, né? Todos nós temos que fazer. E é isso que eu acho que eu venho fazendo, né? Eu tento ser esse exemplo de alguém que tenta fazer a diferença. Né? E eu acho que nós vamos conseguindo fazer isso por esse exemplo do Marcelo,
por outros exemplos de pessoas que realmente não tiveram sucesso. Ele não é sucesso, ele é feliz. Você pode ver que ele está falando com felicidade, né? Com amor, né? Então é isso que é o mais importante para nós. O meu trabalho, né? O que tentei fazer nesses últimos anos é isso. Isso é um resultado que me traz uma riqueza muito grande que jamais lucro nenhum empresarial me traria. Agora, Dom, gostaria que você falasse, porque o nosso tempo também está quase chegando ao final, gostaria que você falasse sobre o Caritato, que é um outro projeto dentro do ADOT que também permite levar o bem a milhares de pessoas, inclusive o próprio Marcelo já foi beneficiado por esse projeto. Sim, porque o ADOT ele tem vários projetos que surgiram através do Caritato. O Caritato dentro do ADOT Cidadão, a gente viu que tinha muitos deficientes que eles queriam algumas coisas simples. Por exemplo, de 18 anos, um garoto, deficiente visual, ele nunca tinha ido até a praia, né? E a gente falou, então vamos realizar seu sonho de levar você até a praia, né? Que Caritato significa, em esperanto, né? Caridade, né? Então a gente fez essa caridade, aí levamos ele não só para conhecer a praia, mas para surfar. E hoje já o Surf Eficiente na sua 6ª edição. O Marcelo já foi velejar com a gente, surfar. Quando ele vinha de velejar, ele falou que tinha um sonho também de conhecer a Ana Carolina, né? Vitória. Ana Vitória, isso. E aí, em 2 dias, e conhecer um show, né? E em 2 dias a gente conseguiu realizar esse sonho, e ele foi lá ver o show e teve junto com elas, né? No camarim, tirei foto e tudo com elas. No dia do velejar também, eu até gravei esse depoimento para o pessoal de lá, que, enfim, né, como eu falei, eu gosto muito de literatura. E um tempo antes eu tinha lido um livro do Jorge Amado, eu tinha lido Mar Morto, que tem muita questão dos veleiros, né, do transporte de Saveiro na Bahia, o cais de Salvador e tudo. E existiam muitas referências ao barco, né, ao veleiro, a peças do veleiro, tipo o cordame, o leme e tudo isso eu nunca tinha tido num barco antes, né? Então, assim, são coisas que para mim eram muito distantes, porque isso é uma questão também para pessoas com deficiência visual. Muitas coisas que são banais, assim, no cotidiano, eu, sei lá, não tenho noção, sabe? Então, coisas assim que as pessoas têm banalmente no cotidiano, que nem param pra reparar, né? Sei lá, não sei, por exemplo, eu sempre tive uma admiração por arquitetura. Meu sonho é que os pontos turísticos tivessem uma maquete para eu poder entender como é que é o desenho arquitetônico das edificações, né? Isso é uma ideia também, um sonho que eu tive. E nesse dia do barco foi isso, depois que eu estive no veleiro, eu pude entender como é que era todo esse sistema e entender melhor as descrições do livro, né? Porque era uma coisa que eu não conhecia. Então, e o ADOT, né, dentro desses eventos de socioeducativos que a gente tem, é isso. Né? Até sem muitas vezes saber dar essa oportunidade de um livro se tornar realidade para uma outra pessoa. E hoje vocês já têm um calendário, né, então, de eventos. Mensalmente a gente faz eventos. Então assim, a gente tem o Moto Eficiente, que é em março, tem o Velas Eficientes, que é em fevereiro, tem o Jeep Eficiente, que é em junho, tem o Salto de Paraquedas, que vai ser agora em setembro, tem o ADOT Land, que é em novembro, tem o Surf Eficiente, que é em outubro. A gente vai fazendo um calendário que além da qualificação profissional que tem lá na unidade do ADOT, a gente tem mensalmente esses eventos socioeducativos, que é um negócio que a gente quis fazer para realmente isso, né? Levar os deficientes a descobrir coisas que jamais ele poderia ter descoberto. Agora, Dom, quem está assistindo esse programa e quiser de alguma forma ou conhecer o Adote um Cidadão ou ajudar de alguma forma, eu gostaria que você deixasse as redes sociais. Então, as redes sociais nossa é o Adote Cidadão no Facebook, que é o que mais movimentamos hoje, né? Lá também tem os sonhos que pode ser realizado, que a gente realizou ontem no evento, que foi uma deficiente visual vai conhecer o Roberto Carlos. Então, quem quiser ajudar a realizar sonhos, ou vir participar e nos ajudar a realizar histórias como a do Marcelo, estamos à espera de todos. Você pode ajudar, e é bem fácil ajudar o próximo. É só você disponibilizar o seu tempo a olhar um pouco para o seu lado. Roque, Marcelo, Dom, eu agradeço imensamente vocês. Roque, parabéns, porque quem tornou tudo isso possível e vem tornando tudo isso possível é você. Sim. Por mais que você seja muito reservado e tímido, os merecidos créditos devem ser dados a você. Depois que o Marcelo falou aí, eu estou satisfeito pro resto da vida. É ótimo. Porque ele começou comigo aonde ele está. Quem imaginaria? E quem imaginaria você mesmo, Roque? Lá aos 19 anos,
Talvez você não tivesse... Não, nunca tive noção do que eu Hoje podia é que fazer todos com os alunos falam, realmente o Roque se tornou um mestre, né? E o mestre do amor, né? Do amor ao próximo. Ele é essa pessoa, é verdade. Parabéns, Roque. Marcelo, parabéns pela sabedoria toda que você eu que agradeço pela oportunidade de estar falando sobre isso, né? Porque também não adianta a gente conhecer, entender essas coisas e não ter onde divulgar, né? Mas é muito bom pra gente ouvir, também é um choque de realidade, Sim, né, Dom? É verdade. E esse choque eu tenho todos os dias, né? É uma realidade pequena e que nós podemos mudar, né? Todos nós fizemos a nossa parte de olhar para o lado e ajudar, a gente muda o mundo. E é rápido, né? Você vê aqui, em pouco tempo a gente tem um homem aqui, o Marcelo, que vai fazer a diferença no mundo. Sem isso dúvida. que é importante. Parabéns a todos vocês, Olha, principalmente a você, Dom. E o programa Terceiro Setor fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até breve.